Voltando ao pessoal da Consciência Negra de Nova Lima, Grupo Ébano. Estamos aqui com o Wilson, outro componente do grupo, que vai nos falar um pouco sobre essa questão. O Wilson, o racismo do passado, lá dos negros americanos que lutaram muito, que morreu muita gente, que lutam até hoje, o racismo do Mandela, lá na África do Sul, que foi um exilado, foi um prisioneiro do governo africano por muitos anos, que depois se tornou presidente africano. Como é que essa questão de lá para cá, como é que era o racismo da década de 60, 70, para hoje, os anos 2017, 2000 e pouco? Fala um pouco para a gente disso aí. Bom, esse racismo de antigamente era muito mais violento, muito mais forte, era muito mais sangrento. Era um meio até de sobrevivência. Que eles tinham que lutar mesmo, não é simples lutar por questões sociais, lutar no geral para sobrevivência mesmo. E diante dessa luta o mundo foi assistindo essas coisas, foi assistindo essa guerra, é uma guerra entre negros e brancos, principalmente nos Estados Unidos, que até hoje ainda se registram muitos casos. Mas eu acho que já melhorou muito, já melhorou consideravelmente. Você acha que hoje a modernidade, a internet, a facilidade da comunicação mundial facilitou essa luta de vocês? Sem dúvida, porque acontece um crime de racismo nos Estados Unidos, com um segundo a gente está sabendo aqui. Então essa parte da internet, essa parte é muito esclarecedora para o mundo todo. E com isso as coisas vão melhorando no sentido das pessoas se respeitarem mais. Tanto da parte do negro para com o branco, quanto do branco para com o negro. Porque o racismo existe dos dois lados. Agora, a dívida é só o negro que tem essa dívida. O branco tem essa dívida para com o negro, principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil, porque os negros daqui, eles não vieram, foram trazidos escravizados, eles não vieram simplesmente por conta própria, porque quiseram. O negro, principalmente africano, ele sempre foi muito escravizado, não só pelo Brasil, por países da América do Sul, mas anteriormente também pelos europeus. Então, ele sempre foi muito sacrificado em função de ser um continente distante e com maior dificuldade. Estou certo? Certo, isso. Por aí? Isso, por aí. E a história? A história. Eu me lembro, Kleber, e eu quando menino, porque eu também sou da raça negra, o Brasil é um país muito misturado. Para você ter uma ideia, eu sou filho, a minha mãe é branca do olho azul e o meu pai era negro. Meu pai era filho de a mãe dele era da raça negra e o pai dele era índio, da raça índia. E a minha mãe era filha neta de italianos. Então por aí você vê que o Brasil ele é muito misturado. Mistificou. Se você for no sul do país, você vai encontrar uma ascendência muito forte de europeus, italianos, poloneses, alemães, irlandeses, não é? O sul do Brasil tem muito europeu. No Rio de Janeiro, muito português. Em São Paulo, muito italiano. E o negro em geral no Brasil inteiro. Nós somos a maioria. A raça negra é a maioria no Brasil. O preconceito, Kleber, no Brasil ainda é muito forte ou você acha que hoje já mudou muito isso aí? Eu acho que ainda é forte. E principalmente o velado. Mas a gente está fazendo por onde mudar isso. Você não acha que, conforme eu estou te dizendo, na década de 60, de 70, raramente você via um negro fazendo uma propaganda de televisão? E hoje o negro ganhou esse espaço. O artista de televisão, o artista de novela, a atriz, o cantor,
a cantora, esse pessoal ganhou muita evidência. Você não acha que melhorou, não? Acho, com certeza. Mas ainda tem o que se fazer. O Ainda tem preconceito que se ainda existe. melhorar. Existe. Wilson, você tocou num assunto interessante. O preconceito do negro contra o branco também não é muito forte? É forte porque eu considero forte porque o negro está sempre defendendo. E para ele se defender, o que acontece? Ele tem que atacar. Ele não pode ficar na retaguarda porque senão ele é engolido. Você acha que a melhor defesa nesse caso é o É o ataque? ataque. É o ataque, é conscientização. Ataque num bom sentido, de conscientização, conscientizar os negros, principalmente com um movimento desse. Muitas pessoas às vezes têm até vontade de participar, de se conhecer como negro. E muitas das vezes não tem essa oportunidade. O Ébano, nós abrimos as portas aqui para o negro novalimense que se interessar. Em participar. Porque só assim, só com conhecimento, é que o negro vai se livrar dessas mazelas todas que a gente é atribuído. Quando eu falo, e aí talvez o Kleber possa me corrigir se eu estiver errado. Quando eu falo preconceito do negro contra o branco, muitas vezes você percebe que um grupo fechado, não estou dizendo no caso da associação Ébano, estou colocando isso numa geral. Muitas vezes um grupo de negros, ele exclui o branco daquele grupo. Isso é perceptível também. Da mesma maneira que o negro é sempre muito excluído do grupo de brancos, existem muitos grupos de negros, de jovens, de moças, de rapazes, grupos de dança, que excluem o branco. Estou enganado? Estou exagerando? Ou isso é real? Não, infelizmente é real. Existe então preconceito do lado de cá? Existe sim. E vocês não acham que isso pode ser mudado, que isso pode ser melhorado e que talvez não atacar e receber bem pode ser uma arma mais letal do que a arma do ataque? Ou Wilson? Sem dúvida. Exatamente esse é um dos trabalhos do Ébano. Inclusive lá no Ébano nós temos loura do olho verde. Que participa junto com a gente. É irmã mesmo, é da igualdade mesmo. Que participa. E muitos outros que já passaram por lá. Então, Kleber, se qualquer branco estiver nos assistindo agora, quiser participar do Grupo Ébano, pode. Esteja convidado. Não precisa ser da raça. Não. De forma alguma. Pode ser branco, pode ser ruivo, Pode ser índio, pode ser índio, pode. mestiço, pode. Nós somos uma miscigenação, é tudo um misturado. prazer, com certeza. Não tem nenhum problema. Não, a associação está aberta para quem quiser chegar e nos dar essa alegria de participar com a gente. Bacana. Vocês acham que o Brasil é um país muito preconceituoso? Quando eu falo muito, eu quero saber de vocês o sentimento. O Brasil é um país preconceituoso ou não? Ou isso é normal, é o que acontece no mundo todo? Eu acho que o Brasil ainda é muito preconceituoso. Mais do que poderia ser? Eu acho que é. Pelo número de negros que nós temos Pelo número de negros que nós temos, são 60 e poucos por cento. Nós somos 60 da população a população brasileira negra. Nós somos, a maioria... É um país preconceituoso. É um país preconceituoso. E aí, onde a gente ouve muitos casos. O preconceito é do negro. Por que existe o Dia da Consciência Negra? Pois exatamente esse dia foi criado para a gente ter consciência do o papel que o negro está fazendo aqui nesse país. É para a gente se conscientizar e não se deixar levar simplesmente por... Se deixar levar simplesmente assim por marido vai com as outras, tipo assim. Ele tem que saber o porquê que ele está ali, o porquê que ele está defendendo a raça dele, o porquê que a gente sofre esses preconceitos. Então, ele mostrar o porquê veio e para que veio. E no lugar que ele está, e o lugar que ele merece, e o lugar que ele quer chegar. E isso, às vezes, há uma barreira. O espaço, Kleber, para o negro é menor do que o espaço
o branco? No trabalho, na escola? Na escola. Conta isso aí. Ainda sim, com certeza. As chances são menores? São menores. São menores. Acho que todos têm capacidade, mas, como eu disse, há essa barreira. Isso acontece. Você ou vocês acham que a solução, por exemplo, é uma solução mais atual, né? Parece que foi criado no governo passado, no governo Lula, a cota de faculdades para negros. Você acha que é certo isso? Você não acha que isso é um preconceito contra o próprio negro, não? Estou enganado? Explica isso pra gente. Não. Eu acho que a cota é para equilibrar. Partiu daí, o próprio negro tem condições de sobressair e bem. Eu costumo dizer para o grupo, de uma forma geral, e outros grupos que eu frequento, que a discriminação e o preconceito existe por medo de nós, negros, sobressairmos. Então, onde há essa barreira. Você acha que existe o receio Com do certeza. negro superar o branco em alguma situação? E aí muitos agem de uma forma preconceituosa, discriminatória, até violenta, para que isso não aconteça. E esse é o maior problema que a gente tem. Você acha, Wilson, que a lei hoje proíbe completamente qualquer tipo de ofensa racista? Racista. Então, eu me lembro, e a gente tem que falar aqui com muita soltura, porque é uma situação e a nossa ideia aqui, o nosso trabalho é discutir o assunto com liberdade. Sem dúvida. Mas eu me lembro que na minha época de menino, de rapaz, a gente brincava sempre, brancos com negros, negros com brancos, contávamos piadas e não tínhamos desse tipo de problema. Você não acha que isso é duro demais? Eu hoje não posso mais chamar um colega meu de negão, porque ele é meu amigo, e eu tenho a liberdade de chamá-lo de negão, ou de ele me chamar de neguinho, ou de você brincar com um branco e falar que ele é alemão, ou que ele é branquelo. Você acha que isso é uma ofensa? Vocês acham que é uma ofensa? Não acho que seja, não. Você citou uma questão aí muito interessante, que é o amigo. O amigo interpreta isso muito bem, tranquilamente. Mas tem pessoas que, infelizmente, qualquer vírgula que se ponha leva em consideração que é discriminação, é preconceito, coisa e tal. E às vezes não é. Não é. Às vezes é a forma de se entender. Não é o caso que aconteceu com o jogador de futebol e a menina gritou. Mas é um caso. O futebol é explícito. Com que certeza. É o racismo, ignorante, de uma torcida justamente. de futebol que chama o outro de macaco porque ele é da raça negra. Ou porque acha que ele é inferior, e ele sendo até superior, porque ele está ali dentro de campo fazendo um espetáculo para ele, pessoa pagou para ele assistir. Exatamente. Então isso é uma tremenda bobagem. Né? Eu digo o lado normal. Eu acho que hoje ficou muito duro. Hoje você não pode mais brincar. Então, eu brinco com o Baby, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, e eu hoje não tenho mais a liberdade, talvez, de chamá-lo de... Vem cá, negão, meu amigo, vamos tomar uma cerveja aqui. Porque eu posso ser processado disso, mesmo eu sendo também da raça negra. Eu acho que isso é duro demais. Estou enganado? Não, eu também concordo. Eu acho que não precisa chegar nesse parâmetro. Mas todo caso é um caso. E tem que ser avaliado e analisado do parâmetro que você tratou ele e convidou para tomar uma cerveja, para bater um papo. Eu acho que a forma de se tratar e a forma de dizer é importante. E principalmente conhecimento. Principalmente consciência. Porque você não está com essa consciência de discriminá-lo ou segregá-lo, entendeu? Ok. Muito bem. Temos muita coisa para falar sobre esse assunto, falar sobre o preconceito, falar sobre a luta do negro no Brasil, em Nova Lima, no mundo em geral. Daqui a pouquinho tem mais Movimento Negro Ébano aqui no Conexão Leão.